Bom dia, maravilhosas! Vamos lá? Quinto dia do nosso propósito, alinhadas com o Pai. E hoje o tema está mais do que especial. O tema é alinhadas com as emoções. É forte! Vamos lá, vamos abrir Salmos 147, verso 3 e Jeremias 17, do 9 ao 10. Vamos ler? Salmos 147, 3 vai nos dizer assim: só Ele cura os de corações quebrantados e cuida das suas feridas. Jeremias 17, o 9 e o 10 vai nos dizer assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O 10: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, o tema de hoje, ele vai falar sobre as nossas emoções. Muitas mulheres, elas estão comprometidas espiritualmente com o reino de Deus, mas emocionalmente estão vivendo uma vida de desgaste, estão desgastadas, com feridas, emoções não resolvidas, falta de perdão, mágoa. E nós vamos ver que quando nós não estamos curadas emocionalmente, quando nós temos fragmentos emocionais que precisa ser tratado, isso também acaba fazendo com que trava-se o mundo espiritual, trava a nossa mente de fluir na presença de Deus. Não tem como eu estar bem espiritualmente, alinhada, vivendo uma vida alinhada, vivendo os propósitos de Deus, se o meu emocional está abalado. Quando eu tenho meu emocional totalmente desestruturado, isso acaba impedindo o agir e o fluir de Deus na minha vida. Uma coisa é eu estar sendo tratada nas minhas emoções, eu vou recebendo refrigério, eu vou recebendo alívio e eu consigo ir me desenvolvendo. Outra coisa é eu estar totalmente fragmentada e não querer ajuda emocional e impedir que o Espírito Santo haja no meu emocional e acabar impactando todo o restante da minha vida devido às emoções. Então entenda, uma mulher precisa ter um alinhamento emocional para fluir no seu propósito, no seu chamado, na sua missão, na sua vida espiritual e na sua intimidade com Deus. Talvez você não está conseguindo ter intimidade com Deus porque você tem carregado fragmentos emocionais, situações não resolvidas, emoções não tratadas. E isso acaba impedindo o agir de Deus na sua vida, porque você não consegue desfrutar de paternidade, não consegue desfrutar de uma confiança, principalmente, você foi traída, você foi sofreu lá atrás com traição, você não consegue confiar nas pessoas, inclusive você não consegue confiar em Deus, você sempre confia desconfiando, sempre com o pé atrás. Então nós precisamos entender que para mim estar alinhada com Deus, eu preciso estar alinhada nas minhas emoções. Nós vamos ver que o Senhor, ele esquadrilha o nosso coração e é ele que prova os nossos pensamentos. Ou seja, ninguém pode, próprio Jeremias diz aqui, livro de Jeremias, no 9, diz: o coração é enganoso, ou seja, não podemos confiar no nosso coração, e a gente vai entender o porquê que não podemos confiar no nosso coração. E às vezes a gente confunde coração com aqui, mas não, quando a palavra diz coração, ela está falando da nossa mente. A nossa mente é a sede das nossas emoções. Então ele vai dizer assim, o coração é enganoso que qualquer outra coisa, e a doença é incurável. Por que é incurável? A dor, a doença do nosso coração, porque é aqui,
Lembra? Quando eu falo coração, está falando de mente. Então, a mente ela é incurável. Eu só consigo curar. Salmos 147 diz: o Senhor é justo. Opa! Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ou seja, o único que pode curar as nossas emoções é o nosso Deus. Mas eu preciso entregar a Ele, coisas que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, nós vamos ver que o Senhor esquadrilha o nosso coração, prova os nossos pensamentos. O coração sente, mas quem governa é o no espírito, tá? Deus não nos chamou para sermos refém das nossas emoções, mulheres. Ele nos chamou para que nós viéssemos governar. Você não pode ser regida pelas suas emoções. Você tem autoridade em Deus para governar as suas emoções. Governando as suas emoções, nós somos mulheres curadas, maduras e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais guiadas pelas nossas emoções, nós não somos guiadas pelos sentimentos que temos, mas somos guiadas pelo direcionamento de Deus. Lembra na aula anterior, na ministração anterior, que a gente estava falando sobre alinhamento com a palavra? Lá dizia o quê? Eu não me movimento, eu não ajo de acordo com um sentimento, com opiniões, eu ajo de acordo com a palavra de Deus. E aqui é a mesma coisa, eu vou agir de acordo com direcionamento de Deus, com o controle nas mãos, porque eu tenho domínio, Deus deu para mim o domínio sobre as minhas emoções. Não é as minhas emoções que governam, mas eu preciso governar as minhas emoções. Muitas mulheres estão vivendo, oscilando entre dias bons e dias maus, porque as suas emoções elas estão desreguladas. E isso contamina as decisões, relacionamento e como enxergamos a Deus. Lembra? Se eu fui traída, eu acabo enxergando Deus com um pé atrás. Mas será? Eu acabo olhando Deus não como pai, mas como Senhor. Se eu não fizer o que ele gosta, o que ele quer, eu vou ser castigada. Ele vai me trocar. Eu não serei mais aceita por ele, quando na verdade isso é uma mentira de Satanás. Porque Deus te ama do jeito que você é, ele te chamou. Mas ele diz: vem como estás, mas não permaneça. Então, ele diz: vem, ele te ama, ele cuida de você, ele compreende você, mas ele precisa que você faça os seus 30%. Eu sempre digo, 70% Deus vai fazer. Deus está pronto para te curar, Deus está pronto para mudar a tua direção, mas você precisa querer ser curada, você precisa entregar ao Senhor as suas emoções e você precisa fazer a sua parte, que é confessar, pedir perdão, consertar erros lá atrás. Para mim estar hoje aqui, eu precisei consertar coisas lá de trás. Para quê? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas essa condenação, ela não vai existir a partir do momento em que eu me arrepender e consertar coisas lá de trás. Então, nós precisamos entender a respeito disso. Que quando eu não tenho uma emoção curada, alinhada, eu comprometo a minha visão sobre Deus. A minha visão de quem é Deus, de como Deus faz as coisas, ela acaba sendo alterada. Vamos lá? O alinhamento acontece quando o Espírito governa a alma. A filha alinhada não nega o que sente, mas submete aos seus sentimentos à palavra. Lembra quando eu falei ontem que uma coisa está ligada à outra? Por que é tão importante a gente estar vindo no alinhamento? Né? Alinhada com o Pai, alinhada com a identidade, alinhada com o Espírito, alinhada com a palavra, alinhada com a emoção. Porque uma coisa completa a outra. A mulher curada, a filha alinhada com Deus, é aquela que não vai negar o que sente. Eu sempre digo na terapia, não só na terapia, mas conforme eu vou atendendo até nos projetos sociais, que você não pode impedir o que você está sentindo. Você precisa, porque muito tempo a gente foi ensinado o quê? Fica quieta, não fala, não chora, engole o choro, isso não é para você. A gente está acostumada
a silenciar as nossas emoções. A gente está acostumada que não é do jeito que a gente pensa. A gente está acostumada a viver numa bolha onde a gente não pode expressar nossas reações. Só que eu venho aqui dizer para você que você deve sentir sim. Você deve se permitir sentir as suas emoções, deve permitir, tá sentindo raiva? Sinta raiva. Tá sentindo nojo? Sinta nojo. Tá sentindo repúdio? Sinta o repúdio. Tá triste? Tá com vontade de chorar? Chore, bota pra fora. Não guarde sentimento. Porque você não precisa negar o que tá sentindo. Você precisa sentir. Você não pode ser dominada pelos seus sentimentos. Eu tenho um filho de 9 anos, Luiz. O que eu faço? Tá com raiva? Sinta raiva, filho. Vai lá no teu quarto, grita, soca o travesseiro, bota aquela raiva pra fora. Só que não desconte em cima de pessoas. Domine, você tem o domínio. Então tá sentindo? Tá com vontade de gritar? Vai lá fora, dá um grito bem forte. Bota pra fora, fala o que você tá sentindo. Tudo aquilo que a gente não coloca pra fora, a gente coloca pra dentro. E aquilo que a gente coloca pra dentro, o nosso corpo adoece. Tá? O nosso corpo ele vai adoecendo. Existem doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais. A pessoa investiga, não dá nada, não dá alteração no exame, não aparece nenhum resultado, mas a doença está ali. Por quê? Porque é da alma. A tua alma está doente, a tua alma está fragmentada, com tantas emoções que você engoliu, que você colocou para dentro, acaba sendo paralisada. Então vamos lá? A mulher, a filha alinhada, ela não nega o que ela sente, mas, né, ela alinha com a palavra de Deus, ou seja, ela se submete os seus sentimentos à palavra. Então, assim, ela está angustiada, ela está sobrecarregada, ela vai lá para a palavra. O que a palavra nos diz? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a quem? Ao Senhor. Não é vir para a igreja, mas é vir a Ele, é quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor, coloca para Ele: Senhor, como que eu me sinto? Eu estou me sentindo assim diante dessa situação. Eu não concordo, Senhor, me ajuda a enxergar. Eu não quero carregar esse fardo, eu não quero carregar essa dor, eu não quero carregar esse sentimento. Senhor, isso está me paralisando. Você tem liberdade e livre acesso. Você é sacerdote real, lembra? Sacerdote tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso. Quando Cristo morreu naquela cruz e se entregou por amor a mim e a você, o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Senhor. Você não precisa terceirizar o teu relacionamento com Deus. Você tem livre acesso para trazer a Ele como que você sente mediante a situação. Eu quero trazer algumas chaves preciosas a respeito das emoções e a palavra de Deus. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que a tua mente é a coisa mais poderosa. Escreva isso. A tua mente é a coisa mais poderosa do universo, depois de Deus. Ei, entenda, você é filha de Deus, certo? Gênesis vai dizer que ele fez o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança, certo? Imagem, aparência. Semelhança, atributos. Tá? Então, assim, Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra. Palavra tem poder. Por que você não está usando a boca que Deus te deu para profetizar sobre o cenário da tua vida, mulher? Por quê? Deus te deu autoridade. Você é imagem e semelhança. Certo? Então, Deus criou todas as coisas com a força da sua palavra. Ou seja, Deus pensou, Deus imaginou e Deus declarou, trouxe a vida. Ou seja, você tem a mente de Cristo Jesus. A palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo Jesus. Ou seja, se eu tenho a mente do Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te deu criatividade, Deus te deu o acesso a todas as coisas através do que? Da tua mente. A tua mente, ela é poderosa. A tua mente, ela pode te matar ou ela pode te dar vida. Entendeu? Então, a tua mente é a segunda coisa mais
poderosa do universo. Imagem e semelhança do Deus vivo. Segundo, livre-arbítrio e escolhas são reais. Fatores reais, espirituais e científicos. Vamos lá para Deuteronômio 30:19. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo Deuteronômio 30:19. Eu quero até ler hoje, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. 30:19 vai nos dizer assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas olha só, Ele coloca diante de nós vida e morte, bênção e maldição. Ele está colocando diante de nós. E ele diz assim, ó, agora escolham. Ou seja, Deus é um Deus que não mexe no livre-arbítrio. Deus não criou robô. Deus criou filhos com livre-arbítrio, direito de escolha. Você tem direito de escolha, mulher. Você tem o livre-arbítrio. A palavra nos diz, ele coloca diante de você, mas é você quem escolhe. Ele te deu liberdade para você escolher. Então, nós precisamos entender que a minha escolha é minha, não é Deus que me obriga, ok? Você tem livre-arbítrio. Então, diante da situação que você está vivendo, você pode escolher ficar paralisada nas suas emoções, ou você pode largar essa capa de vitimismo, de entender que você não é vítima da tua história, o que foi o que aconteceu é realidade, mas fez com que você se tornasse quem você é hoje. E hoje você tem o controle nas tuas mãos, você tem a escolha, o que você vai fazer diante dessa emoção, diante dessa situação, o que você vai fazer? Vai ficar vitimizando? Vai viver como vítima ou vai assumir o controle como protagonista da tua história? Hoje o Senhor coloca diante de você uma escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, o que você vai escolher? Você vai escolher ficar paralisada no meio dessas emoções? Rancor, ódio? Ou você vai se levantar e dizer, rancor, não vai ser carregado comigo. Ódio, não quero. Eu sirvo a um Deus de amor. O ódio não me paralisa. Diante de você, tem a escolha. Livre-arbítrio e escolhas são fatos reais, espirituais e científicos, ok? Terceiro, sua mente, ela tem um pé no espírito e um pé no corpo. Ou seja, você, através da sua mente, pode mudar e renovar. Por quê? Romanos 12:2. Vamos lá? Romanos 2:2. Vamos para Romanos. Vamos passear pela Bíblia hoje. Em nome de Jesus, esse YouTube não demore para entregar meus vídeos. Vamos lá. Romanos 2:12 e 2. Você que está no vídeo pode até pausar até achar, tá, meninas? Eu, como não vou pausar, vamos lá, 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente renovada pelo Senhor, para que nós venhamos experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um pé no corpo, um pé no espírito. Quem vai governar? Tua mente. Você governa a tua mente. Tá? Tá conseguindo entender? Vamos lá. Seu corpo está sob o controle da sua mente. A sua mente está no controle do seu corpo. E a sua mente, ela é muito mais forte do que o teu corpo. O que nós começamos? Entendendo que a tua mente é a segunda coisa mais poderosa depois de Deus. Se é a segunda coisa mais poderosa depois de Deus, quem é que tem mais poder? O teu corpo, tua carne, tuas emoções, tuas vontades ou a tua mente, que gerencia o controle das emoções? Quem é mais forte? Você pode organizar as suas coisas e tomar no controle, porque a mente está de fato sobre a matéria, carne, osso, corpo. A tua mente é mais forte do que o teu corpo, do que as tuas vontades. Basta você gerenciar ela, você tomar o controle. Vamos lá? Você não pode controlar os eventos, as circunstâncias, aquilo que te acontece na tua vida. Mas sim, você pode controlar a tua reação diante dos eventos e das circunstâncias. Você não pode controlar aquilo que te acontece, as circunstâncias que aparecem, mas você pode controlar a reação que você tem diante das circunstâncias, diante dos fatos, através do quê? Do controle, o controle nas mãos. Quando você tem o controle das suas emoções, quando você não é guiada pelas suas emoções, você toma o controle nas tuas mãos, você tem sim a oportunidade de gerenciar a tua reação. Fizeram, mas o que você fez diante daquilo que fizeram com você? Ah, mas foram grossos comigo. A pessoa foi grossa, pastora Ana. E você? Qual é a tua reação diante daquilo ali? Quando você é governada pelas suas emoções, você explode. Você rebate. Mas quando você controla as suas emoções, o que você faz? Ó. Cheira a flor. Sopra a vela. Você controla. Você respira, ó. Claro que diante da pessoa você não vai fazer isso, né? Mas a pessoa tá falando, tá sendo grossa, você faz, ó. Controla a tua mente. Se você não cortar a descarga de adrenalina, você vai ser direcionada pela tua emoção. Quando você pega o controle nas mãos, ó, o fato de você respirar, além de você estar glorificando a Deus, através da tua respiração, você também pega o controle nas tuas mãos. Você não é guiada pela emoção. Você consegue analisar ambiente, cenário, e não é tomada pela emoção. Amém? Mateus 7, 13 e 14 e Gálatas 6, 7 e 8. Vamos lá? Vamos primeiro para Mateus 13 e 14? Mateus 13, 7, 13 e 14. Ó, 7, 13 e 14 vai nos dizer assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que nos leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que as encontram. Por quê? Se a porta ela é estreita, não entra bagagem, né? Se a porta é estreita, não entra um monte de mala junto, não entra rancor, não entra a explosão, não entra o nervosismo, né? O que vai entrar? Você. Só você. Então você decide como é que você vai entrar por essa porta.
Como que você vai permitir? Gálatas 6, 7, 8 vai nos dizer assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, pois de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ei, o que estamos semeando? Raiva, explosão? Nós vamos colher. Tá no controle? Nós vamos colher coisa boa. No controle, não seja guiada pelas tuas emoções. Você planta, você vai colher. De Deus não se zomba, né? Está sendo instruída a palavra de Deus. Ele está dando instruções para mim e para você. Última chave bem preciosa. Não, tem mais duas. Jesus amado, hoje vai ultrapassar o nosso aqui no YouTube. Mas vamos lá. Quando você pensa, você constrói, tá? Pensamentos. Aí eu penso, eu estou construindo na minha imaginação pensamentos. Eles se transformam em substâncias físicas no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não sabe, por mais poderoso que ele seja, ele não sabe separar imaginação do real, tá? Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu alimento nos meus pensamentos, eu estou transformando em substância no meu cérebro. Eu estou mandando um comando que aquilo é realidade. Por que tem tantas pessoas sofrendo síndrome do pânico? Porque os pensamentos dela é morte, medo, destruição, vai acontecer, eu vou ser assaltada, eu vou ser roubada, eu vou ser morta. Ela alimenta aquilo ali. Quando ela pensa isso dali, ela está transformando em substância física no cérebro. O cérebro passa a entender que aquilo ali é a realidade dela. Isso é o que ela vai viver. E isso acaba atraindo. Né? Tem gente que fala que é a lei da atração. Eu não aceito lei da atração. Eu entendo a lei de Deus, que é Provérbios 23, 7. Como imagina a sua alma, assim ele é. Tá vendo por que os nossos pensamentos são tão perigosos? Pode trazer vida ou morte? E diante de nós está a escolha? Por isso que a palavra do Senhor diz: tudo que é bom, tudo que for agradável, nisso pensai. Pense em coisas boas, porque quando eu penso coisas ruins, eu estou alimentando e está gerando substâncias para o meu cérebro, substâncias físicas. O meu cérebro entende que aquilo é a minha realidade. Por isso que eu vivo atormentada de dor, de medo, de insegurança, porque eu estou alimentando. Mas agora, quando eu me posiciono, quando eu começo a pensar em coisas boas, que Deus está comigo, que Deus está me direcionando a cada passo, que nada acontece fora do controle da mão de Deus, que se não é de acordo com o que eu quero, é porque Deus está trabalhando em mim, me aperfeiçoando, e eu começo a gerar o quê? Coisas boas. Eu começo a gerar substâncias físicas para o meu cérebro, que posso ter medo, posso sentir medo, mas muito maior do que o medo é aquele que está comigo. Vamos lá. Raciocínio saudável, boas escolhas. Pensamentos saudáveis. Raciocínio saudável, boas escolhas e pensamentos saudáveis. Raciocínio, imaginação, né? Ali, raciocinando, pensando coisas ruins, vai gerar escolhas ruins. Escolhas ruins vai gerar pensamentos ruins, tá? Vamos lá. Deuteronômio, vamos voltar para Deuteronômio, no versículo 30, capítulo 30 e versículo 19, Deuteronômio 30, 19. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nos direciona, Senhor, em todas as coisas. Aleluia, Jesus. 30, 19 vai nos dizer assim: agora, escrevam para vocês esta canção. Ensine os israelitas
e faço contá-las para que sejam testemunha ao meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde há leite e mel, com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e o adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. Por isso que o Senhor está dizendo: escrevam as coisas que estão acontecendo, ensine os israelitas, façam que eles contem as canções para que haja testemunho ao meu favor. Por quê? Para que isso gere dentro deles pensamentos bons, coisas boas, para que eles não esqueçam a minha aliança, ou seja, alimentar a nossa mente com coisas boas, com aquilo que Deus já fez, com o que Deus já libertou, que Deus já restaurou. Pensamento bom vai gerar, raciocínio bom vai gerar boas escolhas, e boas escolhas geram pensamentos bons. Por isso que é tão importante, maravilhosa, nós cuidarmos das nossas emoções. Quais são as nossas emoções? Ai, é o meu coração. Não, é a nossa mente. A nossa mente é a sede de todas as nossas emoções. Por isso chegou para nós, mulheres, filhas. Filhas, é tempo de amadurecermos. É tempo de nós tratarmos as nossas feridas emocionais. É tempo de resolver o que tem para resolver. Não deixe nada inacabado. Lembra? Arrependimento. Consertar, ó, lá atrás. Trazer para fora tudo aquilo que eu não boto para fora. Eu estou colocando para dentro. É tempo de discernirmos o que é alma e o que é espírito. Alma são as nossas emoções, sentimento que sentimos, vontades, emoções. Espírito é a palavra, direcionamento de Deus. Então é tempo de nós discernirmos o que é espiritual do que é as nossas emoções. Não agir por emoção, mas pela palavra de Deus. É tempo de vivermos curadas, livres, para fluir como filha de Deus. Para fluir, lembra? Emocional, fragmentado, espiritual, não flui. Agora, emocional, curado, espiritual, flui. Livre para fluir. Glórias a Deus, maravilhosa. Tarefinha, vamos lá para ativação? Eu quero ver você fazendo isso. Nem que seja espiritualmente. Eu tô crendo que você está colocando em prática isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, pergunte ao Espírito Santo. Você tem sido dominada? Perdão, qual emoção você tem sido dominada nos últimos meses? Não, Ana. Deixa eu refazer, porque o meu TDAH fugiu aqui, ó. Qual a emoção que tem te dominado ultimamente, nos últimos dias? Quais são as emoções que têm te dominado? Medo, insegurança, preocupação, ciúmes, comparação? Qual é a emoção que tem nos últimos dias aí? Tirando os dias que a gente tá de TPM, né, amigas? Porque na TPM os hormônios ganham vida e eles oscilam ali. A pastora Liz, né, nem pode, né, pastora Liz? Porque na gravidez também, os hormônios, ó. Mas pode controlar. Mesmo na TPM e mesmo na gravidez a gente tem controle. Aí mesmo que a gente tem que aplicar. É o teste de ferro. TPM e gravidez. O controle das emoções. Porque os hormônios gritam, né? Você vai perguntar ao Espírito Santo qual é a emoção que tem te dominado nos últimos dias. Segundo, anote isso. Anote essa emoção. Seja sincera. Tire a máscara. Tire a capa. Rasgue o teu coração diante do Senhor. O que tem te dominado nos últimos dias? Anote e ore ao Senhor. Ore assim, ó. Pai, eu coloco diante de ti essa emoção.
Eu te peço, me cura, me alinha, me restaura. Eu não quero ser dominada por essa emoção, mas eu quero ser dominada pelo teu Espírito. Que o teu Espírito venha governar sobre a minha carne, em nome de Jesus. E terceiro, você vai ler Jeremias 17, do capítulo 9 ao capítulo 10, os Salmos 42, 11, você vai ler pausadamente, entendendo o que você está lendo, tá? E você vai declarar em voz alta: eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Eu não sou guiada pelas minhas emoções. Eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você hoje. Feche os teus olhos aí, aonde você está. Pai, a tua palavra ela foi ministrada nessa manhã, Senhor. Nesse quinto dia, alinhada com as emoções. Nós estamos em uma jornada de transformação, uma jornada de alinhamento, Senhor. E nós precisamos entender que para estar alinhada contigo, nós precisamos tratar as nossas emoções. Porque não tem vida espiritual ativa, Senhor, fluindo, constante, com fragmentos de emoções. Pai, me ajuda a vencer essas emoções. Me ajuda, Senhor, leva cativa a minha mente. Me ajuda, Senhor, traz à luz quais são as emoções que estão me dominando nesses últimos dias. O que eu preciso tratar, Senhor? O que eu preciso lançar aos teus pés? Pai, eu estou aqui com essas mulheres, Pai, que estão decididas a viver o melhor ano da sua vida. Estão decididas a viver o melhor de Ti, Pai. Que estão decididas a viver uma vida de alinhamento contigo. Por isso, nessa manhã, traz à luz o que precisa ser tratado. Traz para fora, Senhor, para que elas possam ser restauradas por completo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa mulher, Pai, que orou, que entregou a Ti as suas emoções, os sentimentos que têm predominado nos últimos dias. Eu quero te pedir, Senhor, toca na vida dela agora. Nesse instante, vai tocando, curando as emoções, Senhor. Traz à luz, Pai, a Tua palavra, Senhor, porque assim como nós pensamos, Senhor, assim é, Pai. Os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso campo de batalha, é ela, Senhor, que nós precisamos vencer todos os dias. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma as nossas emoções, cura, restaura, alinha-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração. É isso que eu declaro sobre a vida dessa filha. É isso que eu declaro sobre a vida dessa mulher que me ouviu desde o primeiro minuto até agora, Senhor. Restaura, Senhor, as emoções. Que hoje, Senhor, essas chaves que foram liberadas sobre a vida dela, Senhor, que elas possam colocar em ação. Que elas possam, Pai querido, Senhor, colocar a partir de hoje, entendendo que os nossos pensamentos precisam ser pensamentos construtivos, pensamentos alinhados com a Tua vontade. Porque assim como nós pensamos, assim é, Pai. Por isso, meu Senhor, ajuda elas nas escolhas, Senhor, no livre-arbítrio. O Senhor nos deu livre-arbítrio e o Senhor coloca diante de nós bênção e maldição. O Senhor coloca diante de nós vida ou morte. Senhor, que as escolhas delas estejam alinhadas com a Tua vontade, que sejam mulheres alinhadas, firmadas na Tua palavra, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado em gerações e gerações, porque as bênçãos Tuas, Pai, elas alcançam até 1000 gerações. Que as nossas escolhas, aquilo que nós estamos semeando hoje, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, Senhor, venham colher frutos de obediência, Senhor, frutos de uma emoção curada, Senhor, alinhada contigo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um cheiro, amo vocês. Curte, comenta, compartilha com mais alguém essa palavra. Por mais que nós estamos em 21 dias, se tiver alguma amiga que queira, só passa ali o canal do YouTube para elas acompanhar desde a primeira ministração, desde o dia 1 até o dia de hoje e os demais dias, porque lembrando que uma ministração completa a outra.